Olá galera, tudo bom? Sou o Marcelo Café e estou aqui para fazer mais um bate-papo com a dona Rita. A dona Rita ela tem uma história impressionante. Como que ela conseguiu vencer o vício do crack que vinha dominando a filha dela, que criou um problema sério na casa dela. Então, nós vimos na outra entrevista com a Carol que através das orações, como que a mãe fez, tudo, ela foi alcançada ao ponto de ela conseguir largar um vício que praticamente parece que é impossível. Muitas pessoas entram nessa e não sabem o que fazem. Muitas mães não sabem como vai resolver esse problema quando tem esse problema dentro da família. Fica totalmente destruído. E a dona Rita, ela passou por esse problema na casa dela por anos, e ela vai nos contar como, nos passos, como que acontece, porque tem jeito. Por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Tem como você se livrar das drogas, tem como o jeito certo, como você vai agir para poder vencer essa batalha. Tô aqui, dona Rita, prazer só estar aqui nesse bate-papo, né? Aqui. Poder ajudar. Nós vamos, com certeza, vai ter muita gente que vai ser alcançada com isso. Essa história que a senhora passou foi uma coisa impressionante. Eu passei na minha casa através da minha irmã com alcoolismo, mas o crack, ele parece que ele é devastador. Ele é devastador. E eu queria conversar com a senhora como que a senhora se manteve durante esse tempo todo, as atitudes, os erros, os acertos, né? Para que a pessoa que esteja vendo agora, ela às vezes fica lá, ela está desesperada, não sabe o que faz, né? Então eu queria começar primeiro assim, a sua vida, assim, na infância, só já passou, tinha isso na sua família, problema de alcoolismo, alguma coisa desse tipo, alguém da família já passou por isso? Então, eu cresci numa família de alcoolismo, né? O meu avô, quando a gente ia pro sítio, ele sempre tomava pinguinha, né? O meu pai, era ele e o meu pai. Os outros filhos não bebiam. Mas eu fui acostumada a ver meu avô tomando uma pinguinha, meu pai tomando uma pinguinha. Pra mim era normal. Mas eles tomavam a pinguinha, mas eles tinham esse negócio do alcoolismo? Ou era só tipo... Não, era vício, né? Já era um vício. Vício, sim, era, né? Quando eu ia pro sítio era sempre, meu avô tomava uma, daqui a pouco duas, daqui a pouco três, aí ia deitar, ele já tinha idade. Aí levantava, né? Sempre de pijama, já tinha muita idade. Mas ele tinha esse vício. Isso daí, isso eu sempre falo também, é uma cultura que tem que, assim, um exemplo, festa de ano novo sem bebida, como isso? Como, né? Como um aniversário não vai ter Como bebida? Não tomar? Então é uma cultura que a gente acha assim, uma festa tem que ter. E eu lembro do meu pai, que também teve problema com o alcoolismo, sem perceber, ele falava assim pra mim, que sou o caçula ainda da família, vai lá na padaria lá, me pega 3 maços de cigarro e 2 garrafas de cerveja, sabe? Sem perceber, você tá trazendo essas coisas pra dentro de casa, isso, né? Foi o que aconteceu comigo também, né? E depois, inclusive, eu comecei a fumar pegando o cigarro do meu pai. O primeiro cigarro sem filtro, né? Mas aquilo normal, era tudo normal, né? O nosso convívio familiar era bom, eu achava que era bom, né? Eles deram o melhor deles, mas eu fui criada assim, com aqueles problemas de alcoolismo, mas eu não via aquela... Depois é que eu fui ver que não era legal, mas por mim, porque eu também comecei a beber, tudo que era aniversário, saía para barzinho, né, com meu esposo, tudo. Mas aí eu comecei a ver que aquilo não era legal para mim, como mulher, porque eu tomava um pouquinho a mais, assim, 2 latinhas para mim já eram o suficiente para ficar bem alegre demais, né? Então aquilo começou a me constranger, mas eu ainda estava dividida, não sabia por que eu ficava assim. Depois, eu tomo mais, não tomo. Mas foi assim, né? No caso do teu avô, esses parentes que você falou aí, eles passaram por um problema assim de ficar criando problema do alcoolismo, sabe? Tipo de... O meu beber avô... todo dia. Então, o meu avô, eu ia uma vez por ano no interior, né? No sítio. Então,
Mas a gente já tinha morado junto numa casa de 3 andares, então tinha discussões. Eu me lembro, eu era bem pequenininha, mas eu via que tinha, às vezes, corporal, né? Assim, confronto entre os irmãos, mas por causa dessa. Sempre tinha isso aí no meio. Porque um tava assim e o outro ficava irritando o que tava. Então, mas tudo era normal. Tudo era uma falsa alegria, né? Normal. Isso, Tem ali na festa, tem a bebida, tem as coisas, e no final sempre tem confusão, porque é que nem bar. Sempre tem no final da noite, tem aquela briga. Eu tocava na noite, né? E eu montava equipamento de som lá. Imagina, só no bar onde eu tocava, o cara vendia 40 caixas de cerveja. Olha onde eu tava. Então era um barril de pólvora, né? Toda essa festa, no final, acaba em confusão, porque é um espírito que anda junto com isso, né? Sim. De confusão, né? Aí quando a senhora casou, a senhora teve o filho já com que idade? Não, então, com 21 ela nasceu. E aí é que começou a mudança em mim, porque até então eu bebia e fumava, normal. Só que quando eu vi que eu estava grávida, aquilo pra mim acabou. Eu não bebi mais, eu não fumei mais, porque eu estava com um anjinho para cuidar dentro de mim. Aquele negócio da maternidade explodiu dentro de mim. Então, a minha vida era ela. Foi uma notícia assim, era ela. Boa. Eu nem ligava muito para ele, né? Mas o negócio era o meu tesouro, o que ele tinha dado para mim, né? Que eu era ele, não tinha assim aquele Deus que estava fazendo tudo por mim. Ela estava bem vago. A senhora recebeu essa notícia da gravidez como tipo... Primeiro foi um susto, né? Porque acho que ninguém está preparada, ninguém vai estudar antes como ser mãe. Aconteceu. Mas tem dois jeitos, né? Tem gente que engravida, quer abortar. Não, eu fiquei abandona, assim, tem uns que ficam alegrão. Eu não sabia o que fazer. Aí vai falar com a mãe, vai falar com a avó, vai falar com as pessoas, né? Então eu vi alegria. Aí eu fiquei mais tranquila, né? Fiquei mais tranquila. Aí aquele cuidado começou. E aí eu não queria voltar a fazer o que eu fazia. Mas eu voltei. Depois que ela nasceu, aí eu voltei tudo de novo. Aí comecei a tomar cerveja de novo, batida, cigarro. Depois que eu não amamentava ela mais, aí eu continuei. Quer dizer, eu retornei a esse... Mas a Carol, ela teve uma infância normal, né? Tipo... Estudou nas escolas boas ali, vocês não moravam em favela, nada disso? Não. Então ela teve um lugar legal, não tinha... O meu marido, ele sempre foi muito trabalhador e muito correto nas contas, os mantimentos em casa, era o primordial. Mas, se tinha que ficar com o tênis durante um ano, não era problema, nem para mim, nem para ele. A gente combinava isso, né? Primeiro é conta paga e comida. E ela, né? E era assim, a nossa vida era muito regrada, não quero dizer. Quando sobrava dinheiro, a gente... Então que dá para entender, era uma família bem instituída, tal, bonitinho. E aí quando você percebeu que a Carol começou a ficar diferente, com que idade? Então, mas antes de perceber, assim, o meu relacionamento com meu marido, eu era muito dominadora, mandona, então eu enfrentava muito ele. Entendi. Então, assim, na educação, eu educava de um jeito, só que ele, não é assim que faz. E aí a gente, na frente dela mesmo, a gente discutia. Isso é ruim porque a criança fica assim, olha. Se a minha mãe falar comigo, eu falo com meu pai me libera. Então, ou então, se meu pai tá me dando brigando comigo, eu falo com a minha mãe me libera. Ela pegou a mãe. Assim, foi esse crescimento assim. Errado, né? Mas nem eu, nem ele, a gente percebia isso, que estava fazendo coisa errada. E fora isso, era a cerveja, e ela aqui do lado, e o cigarro, e ela fumando também junto, né? Com aquela fumaceira. Aí chegavam os colegas da gente, aí eram uns filmes meio... Era música rock, então, mas para nós era tudo uma beleza. Aí vinha outras crianças deles também, né, juntavam. E aí para nós estava tudo maravilhoso. Só que quando ela atingiu tipo 12, 13 anos, ela teve umas mudanças que me assustou. Chegou uma vez que ela falou assim: mãe, eu não tô bem. Ela tinha 12 anos. Eu não tô bem, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei. Aí eu fui
marquei um psicólogo no INSS. Tô com ela esperando a minha vez, daqui a pouco ela pega e sai correndo. E eu fui atrás dela, não fui na consulta nem nada. Então aquele foi o indício que ela não estava bem, mas por causa das nossas instabilidades, né? Tanto eu quanto ele, porque cresceu assim, ai não, tu enche meu saco, sabe? Das brigas. Nunca a gente se xingou, palavrão não, mas era esse tipo, tu enche o saco, tu é chata, sai do meu pé, ou então fala, tu é ignorante, mas palavrão não, né? Esses que a gente escuta aí. Mas aquilo já era ruim. Ela começou a ver o que está acontecendo aqui. E nas festinhas mesmo dela, eu bebia, ele bebia, então a minha sogra do lado olhando a gente, aí tirava foto, tudo. Um cara que estava embriagado, né? Uhum. Então, isso daí eu acho que prejudicou. Mas o que você acha que aconteceu com 12 anos? Ela ter ficado assim nessa forma? Eu acho, né? Eu até não me perdoei há muito tempo. Agora eu me perdoei, né? De eu ter feito tantas coisas erradas, né? Mas eu acho que Deus me perdoou, então quem sou eu para ficar? Ai, porque eu fiz, porque eu... E que você perguntava para ela, por que você saiu correndo? Ela não falava? Ela não sabia o que era, mas alguma coisa dentro dela estava pedindo socorro, né? Aí a gente levava para outros lugares que a gente achava que ia ajudar, né? Então a gente frequentou vários lugares, cada lugar era uma coisa diferente para mandar fazer, e aí compra isso, faz aquilo, né? Desde muito cedo. E ela, desde muito cedo, mãe, eu não gosto daqui. Não, você vai. Então, ela foi levada. Você tentou, você percebeu que era algo espiritual. Isso. Você é estranho, ela tá ficando, que ela não consegue nem se explicar. Aí você vê. E a gente tem aquela ideia de que todas as... Né, quando você não está conhecendo a Bíblia, no caso, a palavra de Deus ali, você acha que todas as religiões levam a Deus, tudo alguma vai curar. Então vou levar aqui, que essa aqui o cara também é de Deus, ele consegue. Mas isso foi com 12 anos, né? 10, 11, 12 anos, eu ainda conseguia segurar ela. Aí ela fez 13, aí já ficou meio difícil, porque ela dava umas escapadinhas, sabe? Ela dava umas enganadas na mãe, né? E eu achava, não tá fazendo nada de errado. Aí com 14 anos também, aí eu teve uma situação que eu não conseguia mais dominá-la, né? Que ela me obedecesse. Então, foi onde aconteceu. Então, nessa fase aí dela, que ela tinha 13, 14 anos, o ambiente de amizade dela era um quê? O pessoal tudo... Não, então, eu não via tanto assim, né? Eu via aquelas coleguinhas da escola, do prédio, da redondeza, né? Umas meninas meias atiradinhas, mas eu falei, não, minha filha não é assim, né? E uma vez ela falou, mãe, não é elas que estão me levando para o mau caminho, sou eu que estou levando elas. Então ela falou, não uma vez, 2, 3 vezes. Aí eu fui vendo que realmente era por causa do que eu fui prestando atenção naquela situação. Nessa época, como é que ela era na escola? Tirava nota boa? Ou também ela foi se concentrando em tudo? Então, na fase assim de 11 anos para 12, ela teve muita mudança. Ela bolava a aula com essa pouca idade. Eu não sei o que ela fazia na escola, que ela saía e ela ficava perto dali de casa, né? Ficava perto ali na casa de algum colega. E aí, só que ela, ao mesmo tempo que ela fazia, depois a gente descobria, porque, né? Eu também bolei muita aula. Acho que esse é o princípio das besteiras. E aí, quando a senhora percebeu, com 14 anos, ela teve o primeiro filho com que idade? De 14 para 15. Com 14, 15 anos. Ela parou de estudar aí ou não? Não, ela continuou. Ela continuou porque a gente ficava olhando o neném, né? E ela ia, mas aí atingiu uma escolaridade, depois eu não consegui mais que ela terminasse.
né? Mas faltou também Ela um não ano chegou, só pra- ela não chegou, por exemplo, teve um neném e o pai. Ia lá com as responsabilidades ou não? Marcou com alguma responsabilidade o pai? Sim, até o pai dele, a gente uma época acolheu ele na nossa própria casa. Ele Estava devia- trabalhando ele tinha junto que com idade, meu ele? esposo. Tinha 3 anos a mais do que ela, tinha 18, né? Ela já estava maior. Ele já estava maior. Mas ele também acho que bebia álcool, né? Então ele tomava bebida E alcoólica. ele foi morar lá com vocês. Então quer dizer, Eu e o meu esposo, a gente permitiu isso para ver se os dois, né, conseguiam ter uma vida. até para quem está vendo agora, para gente tentar entender só a história até aqui. O que dá para entender? Ela teve uma época que começou tomando atitudes estranhas, não sabia como fazia, ficou incontrolável nas atitudes dela, né? Sim. E vocês resolviam o problema dela. Por exemplo, não foi assim, tipo, engravidou, tal, mas vem morar aqui, a gente vai sustentar, vai dar tudo. Então ela se sentiu assim, meu problema está resolvido, e continuou aprontando, né? A mãe do rapaz também, o que ele precisava, ele não estava trabalhando no momento, depois que ele trabalhou na padaria, que nós tínhamos uma padaria, então ela levava tudo que ele gostava para casa, era biscoitinho, cigarro, chocolate, não sei o que, Danone, tudo para o filho de 18 anos, que eu também achava, ai, que mãe cuidadosa, né? Tudo errado, né? Tudo errado. Tudo errado. E vai aumentando. Mas vai aumentando. O problema vai aumentando. Vai aumentando. Ela foi. Esse rapaz ficou até quanto tempo lá com ela? Então, não ficou muito tempo porque ele era muito ciumento, né? Então ela não podia descer no prédio que ele já queria puxar o cabelo dela, queria puxar o braço. Queria agredir já. Porque ele, posse, ela é minha. Só que 18 anos, ela com 15, né? Ela não sabia nem o que era aquilo que estava acontecendo com ela na realidade. O que uma... Nessa idade. 15 anos. Nessa idade ela já estava usando droga? Eu acho que ou não percebeu? Vocês não perceberam nada ainda? Não, porque ela teve a criança, ela era muito saudável. Ela era rosada, sabe? Ela era saudável. Mas, como ele fumava, eu via que ela de vez em quando dava uma traguinha, falava, você está amamentando. Então eu ficava. Aí ela, tá bom, mãe, foi só um traguinho, né? É traguinho que falava, né? E foi assim, mas eu ficava muito assim, por causa do neném, né? Ela teve neném, depois amamentar. Ele mamou, era uma criança, ele mamou 2 anos, acho. 14, 15 anos de idade, imagina, com criança. E ela era, né, tudo com a saúde perfeita ali, né? Que gerou uma criança linda, perfeita, saudável. Agora, depois, aí ela já foi morar com ele na casa da mãe dele. Aí eu vi que ela estava ficando meio diferente, porque ela estava emagrecendo demais, né? Tem até umas fotos em casa, eu rasguei tudo. E aquilo começou a me assustar, né? Aí é claro que não deu certo, aí ela voltou para casa e fomos continuando. Ela voltou com essa criança? Voltou também? Sim. E a vida que empeitando vocês. Mas ela assim, quando ela estava com o neném, ela era muito materna, né? Ela muito, muito amável com o neném, ela cuidava. Só que tinha uma hora que ela queria, eu vou dar uma saidinha, vou não sei o que, às vezes que estava matriculada na escola, ia para a escola, mas a gente tinha certeza que acho que não ia, né? Rolava a aula. É assim. Mas um exemplo, que a Carol ela passou por um problema sério com o crack, né? Mas aí foi bem mais depois, né? Foi etapas, ela né? foi chegando assim, com cigarrinho, uma bebidinha, não sei o quê, daqui a pouco é a maconha. Etapas. Você ainda consegue dominar. Quando você percebeu, tipo assim, pô, acho que a minha filha tá viciada em droga, velho. Ela já tava com que idade, mais ou menos? Então, 18. Você vê que foi 3 anos depois aí que ela engravidou rápido, de novo. Né, mas não tinha o crack, era só a maconha, né? E eu acredito, quando ela teve o segundo filho, ela começou também a cheirar, né?
conhecer novas É coisas. que você não via, né? Mas Não, mas, essa idade mas tá fazendo já. não é de que eu tudo. nunca vi ela cheirar, mas eu via coisas na cápsula, então eu vi que ela estava. Nunca vi ela fazendo na minha frente, né? Mas eu vi, aí tentava conversar, tentava saber, mas era óbvio. Ela ficou tipo, E aí ela já sou tava muito independente, velha. mas dentro da tua casa. Não, Não então, respeito ela muita tinha, regra. ela tinha aqueles negócios de ficar uns dias em casa, aí já estava com um relacionamento com o outro papai, né, do neném, então já era uma outra família, já estava em outro ambiente. Mas aí, às vezes, ela ia lá, levava o neném em casa, né, ficava um pouquinho, voltava para lá, e o lar dela já estava lá. Aí depois também não deu certo, aí voltava para casa de novo, né? Aí teve outros relacionamentos, aí também começou a ter outras amizades, Quer dizer, outras que dá pra entender, a turmas. Carol se perdeu mesmo, assim, tipo, nas ideias e tudo. Ela tava Uns 20, começando a vida eu com acho 17, que 18 anos. Assim. é, mas aí com uns 20, acho que 20, 21, 22 é que ela conheceu mesmo a praga, né? Aí é onde é o desespero das mães, que estão vendo agora. É, porque aí você vê Assim, e agora? numa situação assim que você vê, meu, ela vai morrer. Ela vai morrer. E aí é o desespero total, né? Porque enquanto você tá vendo ela vindo, chega em casa, toma um banho, que ela trabalhava, ela fazia essas coisas, mas ela sempre trabalhou. Ela sempre trabalhou. Aí você via chegando em casa, ou morando com a outra pessoa, mas ela estava trabalhando. Então você via tomada banho, arrumada, comprava as coisas dela, calçado, roupa, né? Sempre com bolsa, sempre muito, muito bem tratada, né? Mas ela estava usando. Ela deu Aí sorte. quando você vê que ela está num outro relacionamento, que aí você vê a pessoa denegrindo assim, que já não vai mais trabalhar, já saiu do trabalho, aí você vê que engravidou de novo, mas aí a situação é o crack mesmo, porque eu fui, né? Ela deu sorte que vocês ainda conseguiram educar, criar os filhos, né? Porque geralmente o pessoal quando tá num vício do crack aí na rua, tem filho e vai pra adoção, eles não estão nem aí. Né? É, então, mas nem eu nem ele, a gente nunca teve esse espírito de Então, ainda bem que ela teve esse negócio de acontecia as coisas, mas tinha ainda a família, né? É, porque se eu tinha aquele amor por ela, que dirá pelos filhos dela. Eu imagino o Seja de sofrimento que é essa foi, hora que aí. pai foi. Eu imagino o sofrimento que é essa hora, porque a pessoa quando ela tá totalmente viciada no crack, ela começa a querer roubar as coisas dentro de casa. Você fica em casa com medo até, né? É, a gente passa por tudo Assim, isso. meu, essa pessoa né? tá na rua aí, daqui a pouco ela volta e quer me matar. E aí? Passa por tudo isso. Então são anos, né? Teve uns anos assim de completa loucura, que assim, eu estava em casa com ele estava trabalhando, eu estava com os filhos dela. Quando tocava a campainha, o meu corpo tremia por dentro. Eu já ficava, será que é ela? Naquela, meu Deus do céu, aí eu ia assim, olhando na janela, devagarinho. E quando ela vinha pra causar mesmo, né? É. Então é uma situação que você ficava Mas assim. assim, eu abri a porta, ai filha, eu chorava. Você quer a tua ela, filha e ao mesmo que ela tempo aquela tava. preocupação, né, Vixe? Aí as crianças também, aquela coisa de querer estar perto dela, mas ela tinha que tomar banho, porque ela estava. Né? Quando ela ficava na rua, ela ficava quantos dias, assim? Eu não me lembro assim. Eu sei que era vários, né? Aí voltava, às vezes ficava 1, 2 dias em casa, com eles, com as crianças, né? Aí daqui a pouco, que ela estava um pouco mais forte, porque ela comia, se alimentava bem, descansava, né? Hidratava o corpo, tudo. E aí quando ela se sentia um pouco mais forte, ela ia de novo. Aí foi uns anos assim bem... E também estava acabando com a minha saúde, né? Porque eu queria tratar eles assim o melhor que eu podia dar. Então era para eles e para ela. Quando chegava também o momento era dela. Era assim a minha rotina. Era
Como ficou a senhora com o seu marido, por exemplo? Ela tá na rua lá usando, aprontando lá, e vocês ficavam assim, e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que vocês tretavam por causa disso? Não. Vocês ficavam tentando decidir junto. Não, E aí, como é que a gente vai fazer agora? Sempre. Ele nunca me culpou. Você que é culpada dela. Nunca. Ele no começo, ele falou, você é muito mole, você passa muita mão na cabeça dela. Mas, por que ele ia me culpar de uma coisa que se ela ia procurar? Vocês iam atrás dela na rua? Sim. A gente E a tinha cena? carro, a gente encontrava as colegas dela e ele falava, você viu a Carol? Eu vi, né, tio, mas tem aí alguma coisa pra mim? Ele pegava, dava um dinheiro pro menino falar. Aí ele falava, a gente ia lá, às vezes não tava lá, porque era aquela onda de... E quando achava, conseguia trazer? Então, sujo. Às vezes sim. Às vezes ela via a gente de longe e corria. Um exemplo, até para uma mãe que esteja vendo aí. É bom fazer isso? Ir lá buscar, ir lá no lugar onde ela está. Olha, eu não sei se é bom. Eu sei que eu segui o meu instinto de mãe e aí eu já começava a ver Deus de uma outra forma. Porque se eu estava viva ainda, o meu marido vivo, a gente com um carro, a gente com uma casa, podendo cuidar de criança, tendo de tudo dentro da nossa casa, é Deus que está nos ajudando, né? E tu vê, E a tava gente só ela ali, né? Aquela família, todo mundo. Ia atrás, ia em tudo que era lugar, a gente abria, arrebentava a porta, abria, porque sabia que ela estava lá dentro. Às vezes vinham umas pessoas, o que é isso? Não, eu vim atrás da minha filha. Chama ela aí que eu sei que ela tá aí. Aí, porque a gente começava meio chabuzeiro, né? Fazendo... Aí eles iam lá, tua mãe aqui tá fazendo... Daqui a pouco vem os homens. Então, e ela tinha que ir com a gente, porque senão eu não ia, eu ficava na porta ali esperando ela. Eu vou entrar aí dentro então para te ajudar a sair. Não, mãe, aqui não pode, não sei o quê, tá cheio de coisa. Eu falei, então vamos. Essa não tinha medo. Por dentro assim, eu chorando, eu querendo gritar, eu querendo desespero, mas eu tava... Então, foi isso durante alguns anos, né? E como é que a senhora começou a achar o caminho? Então, aí a minha neta já estava com 6 anos mais ou menos, a Lohane, né? Ela estava com 6 anos. E eu frequentava a mesa branca, né? Eu, inclusive, evangelizava as crianças na mesa branca. Porque eu já tinha aquele negócio, de... Espiritualidade, Jesus, né? Na Umbanda, eu via Jesus, mas eu não acreditava que ele estava ali naquilo tudo, naquela imundice toda, porque eu não tenho medo de falar. Aquilo é uma imundice, que eu fazia parte e levava eles, né? Mas aí ela, quando teve 6 anos, ela falou, vó, eu não quero vir mais aqui. Aí eu deixava eles com o meu marido, que ele nunca foi comigo. Uma vez ou outra ele ia. Na Umbanda, sim. Mas na mesa branca ele foi uma vez ou outra. Ele não gostava. Aí eu deixava eles com ele e eu ia na mesa branca. Ainda fiquei um tempo. Só que eu também não via resultado porque cada vez ela estava pior. E aquela lenga-lenga, para mim começou uma lenga-lenga. Em todo lugar é uma lenga-lenga. Aí você procura quem vê isso aqui, quem lê não sei o quê. Porque eu queria uma solução. Mas eu estava vendo que aquilo estava piorando cada vez mais. Aí a minha neta veio e falou, vó, não quero mais ficar aqui. Aí ela estava na escola total aqui, da Bola de Neve, né? E as coleguinhas dela tinham o tal da célula. E a coleguinha falou, vai na célula, vamos na célula, é legal, leva tua mãe, leva tua avó. Aí ela falou, vó, eu quero ir na célula. Eu falei, o que é isso, célula? E ela explicou da maneira dela. Aí eu comecei a levá-la, né? Mas eu não subia. O Tiago lá chamava da janela, vem, vó, vem conhecer a gente. Não, só vou esperar a célula, só para o pessoal entender. A célula é umas reuniões da igreja que tem nas casas das pessoas. E ali naquela casa, geralmente eles falam líder, mas é uma pessoa da igreja que vai ali, que traz a palavra, conversa. Então é um grupo menor, que a igreja é a igreja com 2.000 pessoas e a célula é de 20, 30 pessoas. E assim você começa a conhecer o pessoal da igreja. Aí a gente vai até resolvendo vários problemas. Eles vão te orientando. Através da célula, Uhum. Aí
eu entrei uma vez, porque ela insistia tanto, eu falei, caramba, né? Alguma coisa tem de bom lá em cima, né? Aí eu fui, gostei e comecei. Aí depois foi a igreja. Aí também comecei a ir para a igreja. Também A achei Lohana, então, maravilhoso. foi a peça principal, foi Ela usada foi por Deus sim, aí. ela foi sim. Aí depois que eu entrei na Bola de Neve, o primeiro dia eu fiquei assim, meia pasma com tudo, né? Porque eu fui só para reparar. Eu olhava as cores, as bandeiras lá no altar, escutava a palavra, mas aquilo estava assim, meio confuso na minha cabeça. Eu estava com um olhar que não era para nada de Jesus, né? Eu estava querendo olhar, reparar em tudo. Mas aí na segunda, na terceira vez, eu só chorava, porque aquilo, o Espírito Santo começou a fazer umas mudanças dentro de mim, que eu só queria agradecer por eu estar viva, porque meus netos estão ali, estavam comigo ali, num ambiente que eu nunca tinha conhecido, né? Uma coisa totalmente diferente, e aquilo foi me alimentando, e eu queria tudo que era reunião, tudo que era pregação, tudo que era para as crianças, eu não deixava eles respirar direito. Eu fazia parte da natação, fazia parte de uma outra reunião, fazia parte de um aprendizado ali que estavam. Eu queria me encher da bola de neve, mas não para trabalhar. Eu só queria. Sede, né? Você está querendo conhecer, A sede para quero conhecer. entender isso aqui. Então eu queria cantar todos os louvores. Eu tinha um caderno que eu escrevia os louvores e eu punha, repetia lá para cantar, eu estava com aquela sede, mas eu ainda estava meia na espiritualidade, né, que fala? Porque eu sentia assim espiritual, porque eu não tinha mudado internamente como mulher, né? Porque eu continuava agressiva, eu continuava a falar palavrão, eu continuava a ser estúpida, a ser grosseira com meu marido, a não entender, a não respeitá-lo como ele merecia. E aí foi indo, conheci o grupo de senhoras, que aquilo foi assim, ó. Antes eu passei por INV, eu fiquei acho que uns 5 anos no INV. Cada líder, né? Cada partilha era para uma coisa. Primeiro foi por causa da minha filha, que eu queria salvá-la, e depois que eu vi que ela começou a entrar dentro da proposta divina, né? Aí foi com os netos, aí depois foi comigo, aí depois foi no meu relacionamento. Então aquilo foi só me alimentando. Aí já tem um ouro aí, ó, que você está falando. Porque como é que Deus faz? Primeiro, às vezes a pessoa tem um problema grande, eu não vou citar o nome dessa pessoa que passou pelo mesmo problema que a senhora, uma mãe, com um filho também usando droga, tal. Você vai para a igreja pensando em arrumar o problema da pessoa. Não, para mim tá tudo bem. Mas ela precisa de Deus aqui, ó. Ela precisa de Deus e a família. Então, como é que eu faço para ela? Só que Deus, ele não é bobo, né? Ele primeiro ele vai. Mas você, eu quero cuidar de você. Tem muita coisa aí dentro aí que precisa ser consertada. Que essa mãe que eu tô falando, ela fumava um cigarro atrás do outro e falava pra gente, meu filho, viciado, então, só também é viciado, vamos mudar o nome, vamos tirar o nome de um cigarro e crack, vamos botar o nome de vício, tá bom? Que é vício. Então, vamos tratar esse teu vício aí, para só ter autoridade para brigar com ele. Exatamente. Porque se é uma guerra espiritual que a senhora ia entrar, imagina, é uma batalha espiritual. Deus olhou e falou assim, então eu preciso blindar ela, porque como é que ela vai entrar totalmente cheio de legalidade, entrar no meio dos... Daqui a pouco é a senhora que estava louca, porque ele sabe que ia ser feio o negócio. Onde a Carol já estava, é como se fosse humanos aqui, ela estava presa num cativeiro lá, os bandidos. A senhora teria que ter armas para ir lá e resgatar. Então isso assim, já é um toque legal. A senhora foi transformada primeiro, tu vê, NV foi cada assunto, cada área da sua vida, a senhora foi orientada e tinha muita coisa. Nossa. Aí que você vai achando, pô, achava que não tinha problema nenhum. Tanta lição de casa assim, né,
com os meus netos, porque eu era agressiva com eles também. No falar, tem que fazer do jeito que eu quero. Palavra de maldição, né? Tu não presta, alguma coisa Não, assim, né? assim Não, né? Mas tem muita não. gente que faz isso. Mas eu falava, caramba, você parece um tonto, olha, né? Pô, machuca. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa assim, eu falava assim, também Você é burro. a minha neta, tu é uma lerda. Olha, como é que uma avó amorosa, então as coisas que eu falava pra eles, eu falei, mas isso não tá certo. Palavras. Eu não posso fazer serve isso. Pra abençoar ou pra amaldiçoar, né? Tem o NV lá que, eu falo, não, eu tenho. Aí começou, né? E aí foi tudo esse propósito assim. A senhora teve problema, porque isso acontece muito. A pessoa que chega na igreja, ela tem uma vida, anos, fazendo as coisas dela errada, sei lá. E o evangelho de Jesus, ele é confronto, ele não vem para alisar. Ele não vem para falar, não, tá tudo certo. Não, ele vai falar para você tá errado. Mas eu gosto disso. Só tinha problema com isso? Tipo assim, o cara veio falar para mim um negócio que como assim? Não, eu tô errada, se como? tá certo, se a Bíblia está escrito ali, como é que eu vou falar que eu tô errada? Todas as vezes que eu ia no NV, que eu falava assim, então, eu fiz isso. Eu falava, elas falavam, nossa, excelente, você tá falando os teus erros aqui. Eu falei, mas então, eu não quero mais errar. Eu não quero mais ser assim, agressiva em casa. Eu quero ser uma avó amorosa, que eles se lembrem de mim com amor, com carinho. Aí começava a trabalhar, você faz isso, você fala assim. Isso ajuda a se abrir, né? Tem gente que não se abre, né? Não. Tem gente que tá numa roda, quer dar uma de que é bonzinho. E aí, como é que tá a tua vida? Tá tudo bem, tudo legal. Ainda tenho muito que aprender, né? Porque às vezes eu sou, não daquele modo, mas eu fico mais fechada, porque algum neto faz alguma coisa que eu não gosto, eu me fecho. E aí eu vou orar, mas eu faço uma cara de braba. Eu não vou ficar... Não, eu mostro para eles que eu não tô contente com a minha fisionomia, mas... Porque eu já falei, não adiantou, então eu não vou ficar falando, né? Então, o meu modo de agir é outro. Só tira a tua mão. Que Deus nem vai com ela, que nem com a minha filha. Às vezes eu falo algumas coisas para ela, já falei. Aí tudo que foram te ensinando ali, eu vou orar. Tudo isso que foram te ensinando, né? Você aprendeu a tirar a tua mão. Isso também é uma outra. Uma outra pérola aí. É uma sabedoria, né? Tirar a mão, confiando, porque as pessoas só acreditam no que tá vendo. Você fala assim, ora pra Deus e fala pra ele te ajudar, que ele vai lá, ele vai fazer. Aí você olha, mas não tô vendo Deus. Senhor Deus, ajuda minha filha. Será que ele foi mesmo? Então as pessoas só acreditam no que tá vendo, né? Não. A senhora começou a ter fé. Aí acho que Deus acendeu a tua fé, que você falou assim, eu acredito que Deus estava fazendo. Aí Deus começou a agir. Esse Deus, que hoje é eu e meu marido, a gente está tão junto nele, que a gente ora por coisas que a gente acha banal e o negócio acontece. Sabe? A gente se emociona. A gente lê a nossa Bíblia toda manhã antes do café da manhã, a gente prepara o nosso café, a gente põe a mesa, a gente põe a Bíblia, a gente está em Levítico 10. E fora o Levítico, a gente está também depois do Salmo, vem? Depois do Salmo? Provérbios. A gente está no Provérbio também, que eles são longos, mas é uma coisa fantástica. Então ali fala de marido, mulher, o respeito dos filhos, dos pais. Então, aquilo alimenta o nosso dia. O nosso Deus, ele quer fazer parte da nossa vida. Quando você sai para a rua, você vê tudo de uma maneira diferente. Não tem como você... A gente questiona muito assim. Olha ali, que absurdo. Ainda a gente tem esse problema, né? Mas é de ver tanta coisa boa que as pessoas não aproveitam esse Deus, né? Só ter uma ideia, a minha esposa também é chegadinha assim com o pai. Ele já parou chuva várias vezes, eu nunca vi negócio desse. A gente tá na moto, eu vou orar, Deus, para a chuva, até chegar em casa, a chuva para, olha. Então, mulher de fé. Isso. Mas aí a senhora começou a botar em prática isso daí, você começou a tirar a mão. E a Carol, como é que ficou nessa situação? Então, eu tirei a mão porque senão eu ia morrer junto com ela. Então, teve um propósito também meu, eu falei, eu não aguento mais, eu estava já na Bola de Neve. Toda hora que eu encontrava o pastor Eric,
E a pastora, ai, por favor, faz alguma coisa, não sei o quê, sempre com aquela ladainha. Tipo, ora por mim. Não, por ela. O negócio era por ela. Por ela. Ele não falou assim nenhuma vez, não? Ora você tem autoridade. Também falou. Você tem autoridade. Eu falei, então tá. Então aquele, né? Se eu tenho autoridade, eu comecei a orar. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais eu querer fazer. Então, eu jogo a minha toalha, eu não vou mais atrás dela, não quero mais pensar nela, eu não quero saber onde ela está, se ela está tomando chuva, se ela comeu. Eu quero que o Senhor faça o serviço. Eu estou fora, eu vou ficar no meu canto, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar dos meus netos, da minha casa, da minha vida, porque eu parei com a minha vida, assim, conversando com Deus. A senhora não escutou os fogos, não? Porque eu imaginei que lá no céu... Não, porque eu conversava com ele. Conversava com ele, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Olha, agora ela é tua, e eu tô fora, e eu vou me embora, eu vou não sei o quê. Aí pronto. Aí eu ia dormir, e quando vinha com aquele pensamento, onde será que eu falei, não, pode parar, é tua. Se vira, vai atrás dela, porque eu quero dormir. Amanhã eu tenho escola para as crianças. Só mostrou para o mundo espiritual que eu não tinha força. E que tem um Deus lá que vai fazer. Eu não consegui nada. Nada. Foi a partir do momento que porque o inimigo ele vai fazer isso, né? Ele joga uma desconfiança, então você perde aquela fé no Deus mas eu vou ter que ir lá então. Eu vou falar com o pastor, porque o pastor é amigo, não sei de quem. Eu conheço, sabe? Não, a gente tem que crer nisso. Falar assim, eu creio que Deus está lá fazendo a obra. Eu vou dormir, meu. Porque ela teve mudanças, então muita gente, como você orou, Não. Eu estava orando, mas eu ainda estava andando atrás. Eu ainda estava fazendo do meu jeito. Né? Eu estava fazendo do meu jeito, porque acho que eu tinha que fazer naquele momento. Mas depois que eu vi que estava atingindo o meu físico, que eu estava mesmo sem vontade de praticamente viver como eu tinha esse vida. O problema do vício acaba com a família falei, inteira. eu vou morrer. E como é que vai ficar eles? Como é que vai ficar ele? Como é que vai ficar minha casa? Como é que vai ficar minha vida? Aí foi isso que eu tomei essa decisão. Toma a frente, porque senão eu não quero morrer junto com ela. Ela quer morrer? Então ela que morra, mas eu não quero morrer agora. Mas mandando fogo, né? Jejum, oração, tava mandando fogo também. Jejum nem tanto, mas assim, os clamores lá e dá-lhe louvor, né? Dá-lhe louvor, porque às vezes, né, eu tava lá naquele louvor alto, ele entrava, ele tinha que... já saía porque eu punha alto mesmo, dançava na sala, Ela era anjo subindo e descendo. Era uma coisa. Qual foi o primeiro, tipo assim, só tá lá orando, deixou na mão de Deus, aí como é que foi o primeiro resultado assim que você falou, Deus ouviu minha oração agora, qual foi a primeira assim, que aconteceu com a Carol, de repente você falou assim, isso aí foi Deus. Então, é que teve umas passagens aí que ela foi presa, né? Até isso passou pela vida dela. Então eu comecei a orar junto com o marido dela, com o Fábio. Nós orávamos toda noite com as crianças. O meu marido também começou a chegar por causa que ele gostava muito do Salmo 91. Então, como ele tinha aquela oração de cabeça, ele vinha também Salmo 91. E depois a gente falava a nossa fala da igreja. Então a gente fazia ali um tipo de um culto, né? Aí já entrou a senhora, já entrou seu marido, já entrou já entrou o Fábio. Fora e aí o espiritual. A gente começou a orar para que ela saísse, para que ela resolvesse toda a pendência que estava por vir, por fazer, né? E aí teve uma noite que eu soube pelo advogado lá, que entrou em contato, que o dia seguinte ela ia sair. Então aquilo para mim foi... Isso é uma coisa que às vezes a gente pensa que foi ruim, sabe? Mas às vezes Deus tirou ela, botou até dentro de uma cela para ver se ela para um pouco a droga. Porque ali no caminho ela ia ter uma overdose. Ali você sabe que ela, para aumentar a ida dela para casa, ela foi pegar o serviço mais difícil que tinha lá dentro, que era o açougue. Eram umas facas desse tamanho e ela cortava quase um boi inteiro. Com aquele pequenininho, aquela mãozinha, ela fazia os cortes, ela fazia os bifes, ela cortava, porque ela queria
Ela não queria ficar deitada lá fazendo unha, que nem as outras. Que devia dar umas abstinências, imagina você dentro... Sabe por que ela fazia isso? Porque ela via eu e o pai dela indo lá, levando as coisas para ela. Então, Deus começou a agir nela, dar valor a Deus em primeiro lugar e ao sacrifício que a gente estava fazendo. E ela via isso, eu via quando eu ia visitá-la, a mudança que começou, que Deus estava fazendo nela, lá dentro naquele lugar. Enquanto as outras, sabe, não estavam nem aí, a mãe levava tudo melhor, ainda se queixavam, a minha filha não. Um pacote de bolacha Maria que eu levava, que eu não podia levar recheado, ela agradecia pelo a gente estar cuidando dos filhos, então aquilo começou a mudar tudo mais na nossa vida, né? E para ela também, começou a mudar, e hoje você está vendo o resultado de tudo isso, né? Porque eu imagino assim, né? A família se uniu. Sim. Por uma pessoa, ela rodeada mesmo de demônios. Sim. Quando esse mover aqui começa a orar, cara, que não cai. Aí começa a ser ela. Aí ela influência toda. Teu pai não vale nada, meu. Não sei o que, não vale nada. Não tem mais essa voz. Não. Que Deus cala todo mundo. Não. Ela, com os seus problemas, que ela ainda não foi tratada, mas aí ela já começa a ser ela, o coração já começa a pulsar, ela vê, pô, eu tenho mãe, eu tenho pai, o que eu tô fazendo? Foi estudar, o que eu fiz com a minha vida. Foi estudar, em vez de ficar vendo televisão, ela ia estudar depois do trabalho, ela ia estudar lá no lugar. Estudar. Tu vê na cadeia. Quando ela me falava isso, eu falei, meu Deus, que maravilha, que maravilha. Aí começou e ficou pouco tempo ali, né? Ficou pouco tempo, mas só foi para dar um chacoalhão tudo mesmo. Para limpar as dívidas, né? E saiu limpa, beleza. Mas quando ela saiu, ela ainda tem toda aquela escada de voltar para droga, essas coisinhas? Teve uns escorregões. Mas assim, ela tinha escorregão, ela vinha melhor ainda, de força. Daqui a pouco dava umas leves escorregadas, mas quando ela voltava, ela vinha melhor ainda. É que acendeu nela a vontade de reagir. Ela teve uma época que ela estava com a Bíblia, ela andava praticamente com a Bíblia embaixo do braço. Então, quando a gente chegava perto, ela já abria a Bíblia, ela lia a palavra. Ela, vamos louvar, vamos não sei o quê, não sei o quê. Então, aquilo foi me ajudando mais ainda. Porque eu não era muito de Bíblia, eu era de falar com ele. E fazer o jejum, o louvor. Mas, assim, pegar na Bíblia para ficar ali... Estudando, que nem eu fazia devocional e tudo, não fazia não. Depois é que aí eu tive mais calma, aí eu falei, agora a minha vida é realmente... Então ela começou a ir para a igreja, mesmo ela aprontando de vez em quando, ela já começou a... Ela reagiu, né? Ela começou a reagir. Isso é bom, hein? Eu imagino que aí já começa um sorriso. E a senhora disfarçava? Como é que ela fazia assim? Tipo, a filha não, eu entrava na igreja com ela, eu começava... Marcelo, olha a minha filha, Carol. Olha, Vivi, a minha filha, hoje ela veio. Ela às vezes fazia assim, sabe? Querendo dizer, porque era o que eu ia mostrar para a igreja inteira. Eu só faltava depois do culto subir lá no altar. Oi, pastor Eric, olha quem está aqui comigo. Eu fazia isso com o Marcos Libório, toda hora que eu vi o Marcos Libório, porque ele foi uma peça fundamental também, viu? Ele foi corajoso junto comigo, com o meu marido. Ele foi, ajudou muito. Então, quando eu ia com ela na igreja, quando ela estava comigo, eu ia lá, onde que está o Marcos Libório? Aí ele falou, tu foi atrás do cara? Eu fui, porque eu tenho que mostrar como ela tá. Né? E ela gostava? Ela falava, mãe. Não, ela não gostava muito. Mãe, vai lá de novo, vai no cara, então não. Né? Não, mas ela ia, eu via que ela estava meio assim. Então depois eu parei também com isso. Porque aí ela mesmo, você vê como ela muito. Né? O largar da droga dela, assim, tipo, ela começou a reagir, certo? Saiu da cadeia e tal, já começou a pegar uns cultos, de vez em quando caía e tal. Mas ficou muito tempo ainda esse negócio? Não. Ou ela foi mais rápido? Não ficou muito tempo não, porque ela começou a ser constrangida. O primeiro passo dela foi o cigarro. Porque às vezes a gente saía do culto e ela acendia um cigarro. Teve uma noite que a gente saiu do culto, ela pegou o cigarro, não fumo mais. Nunca mais ela fumou. Tem gente que acha que o cigarro não tem nada a ver. E ela já não estava mais bebendo cerveja nem nada, que ela parou com tudo. Tudo. Aí ela parou com tudo. Tem gente que acha que o cigarro não tem nada a ver. Não, tem, olha... O inimigo, ele precisa de uma legalidade. Uma brechinha assim ele já entra, cara, uma brechinha.
Então, se você é um pecadinho lá, um mentiroso, alguma coisinha, um vício, um cigarro, principalmente, ele deixa de estar ao redor e já começa a ser um influenciador na tua vida. E lá onde eu estou trabalhando, que é o mesmo lugar que a Carol, e acontece isso, o cara consegue parar a cocaína, parou com a bebida, comecei a ir para a igreja, mas o cigarro não tem nada a ver, cara, meu amigo, lá que esse negócio aí não vai dar muito tempo para tu voltar pro negócio. E é dito e feito, cara. Ele tá trazendo é a mesma coisa que eu falo assim pro diabo. Eu não quero nada com você, então agora eu parei com a droga, tá bom? Não quero mais saber de você. Vai pra lá, dá um cigarro aí. Pô, tu tá voltando lá pra pegar o cigarro com ele? Aí quando a pessoa vai ver, a pessoa não para. Não consegue parar. Jogou no chão e falou, nunca mais. Aí veio o... Falei, agora... Eu imagino que daquela luz assim, ó, pum. A gente tava chegando naquela luz ali, ela falou isso. Eu falei, aí marca, né, aquela hora. Puxa, que da hora. O marido dela ainda continuou fumando, mas ela falou, não mais e não mais. E depois aí ela falou para todo que eram os filhos, ela falou, não fumo mais. Aí todo mundo, até que enfim, todo mundo... E o Fábio, tinha problema também com droga também? Eles usavam também, muito ali? Também. Ela, quando começou a ir pra igreja, ele foi na onda. Então, mas ele É também, difícil querendo parar e o outro não. Ele parou primeiro. Com a droga. Ele parou primeiro. Ele é um vitorioso mesmo, porque ele é aquele jeito calado, mas ele... Como é que eu vou falar? Não sei. Eu sei que ele parou primeiro e ele ainda influenciava ela de parar, ele, né? E ele ia pra igreja? Ia pra igreja, mas ele demorou mais por causa do cigarro, mas a igreja, a droga foi ele primeiro. Depois ela deu uma continuada, depois parou com a droga, parou com bebida, parou com o cigarro, ele continuou com o cigarrinho. Mas depois também de ver... Ela conheceu o Fábio. E ela parou... Ela conheceu o Fábio o quê? Na loucura. Na zoeira. Eles eram casados no papel, tudo bonitinho, não? Não, aí começou, os dois foram pra igreja. Então, aí eles estavam juntos, né, morando juntos. Aí o filho dela mais novinho, o Juan, falou assim pra ele, né, o Fábio falou pra ele, então, ela é minha esposa, a tua mãe é minha esposa. Ele falou, não, você ainda não casou com ela. Toma ali. Aquela palavra que ele falou, ainda não casou com ela, foi um mover de águas também, né? Porque aí ele falou, brecha, não, agora eu tenho que casar. Tudo é brecha. Um relacionamento sem casamento. Aí casou. Um viciozinho aqui, uma mentirinha ali, pronto. Meu aí a família vai vendo a mudança dos dois, né? Aquele carinho. Que aí pronto, aí restaurou todo mundo. Aí restaurou. Olha, dá pra gente terminar aqui o nosso bate-papo. Deus, ele transforma maldição em bênção. Então, eu sei que vocês passaram momentos difíceis. Eu imagino a dor de uma mãe, de um pai. Tá aquela noite lá, dia de aniversário, dia de Natal, datas especiais. Nossa. Você tá ali na tua casa, tua filha não tá. Aniversário. Você vê os netos e cadê a mãe que não tá aqui com a gente? Como que você deita na tua cama, vou ter um sono gostoso, sabendo que a tua filha tá na rua, sei lá, o que estão fazendo com ela, que se ela pode um dia ver a notícia do que ela morreu. Eu sei que vocês passaram por apuros grandes. Vocês venceram porque vocês encontraram o caminho. Por isso que na Bíblia fala, Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta você ficar batendo em vários lugares, dar remédio, porque tem muito disso também. As pessoas querem tratar um dependente químico com remédio e acham que não acreditam em religião, então é na medicina, não é por aí. Vai em tudo que é lugar, também não é por aí. Vocês creram, isso é um resumo que eu tô falando, vocês creram que tem um ser maior, que é um Deus. Sim. A partir do momento que vocês tiraram a mão de vocês também, que isso é muito importante, que as pessoas têm mania de buscar Deus e querer fazer também junto. E Deus fala assim, não dá, meu. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu vou fazer um milagre. Deixa eu fazer. E às vezes a gente fica pensando que, mas eu não estou vendo acontecer. Ele tá. É que nem você olhar para uma árvore. Você olha para uma árvore e fala assim, nada cresce essa árvore, nada está acontecendo. Todos os dias eu olho para essa árvore está igual, mas de repente um dia tu vai passar, ela tá lá, uma maçã. Aí tu fala, como é que nasceu essa fruta aí? Cara, tu não vê, mas ele está nascendo o fruto. Ele está nascendo o fruto. E a Carol, hoje, você não tem ideia. Eu já até falei para ela, no dia que Deus te dá um ministério, vai ser assim para saquear o inferno, porque eu estou trabalhando com ela num abrigo, eu não vou citar o nome, é um abrigo noturno. E
E as pessoas chegam lá e falam assim, caramba, tu vê a cara deles, os caras estão com a vida destruída. É a Carol? Então só dos caras ver ela normal, sem aquele linguajar, sem nada, eles já começam a ver que tem transformação. E outra, como ela virou uma evangelista, porque ela troca uma ideia com a galera com uma autoridade, que Deus transformou uma pessoa. Não é uma coisa assim, chegar um cara, você não sabe o que é o vício do crack. Você está falando aí, mas você não sabe se o cara fala isso para mim, no caso. É muito mais que isso. Ela vai falar o contrário. Sim. Ela fala assim, meu amigo, tu é que não sabe o que é o fundo do poço do crack. Eu passei. Então Deus está transformou a vida da família inteira. E a Lohane, está indo para a igreja? A Lohane... Ela vai voltar. A Lohane, Deus olhou do céu assim, ó, deixa eu ver quem que eu vou usar aqui, essa ó. Menininha mesmo. Vai ser essa aqui, ó, que essa aqui ela tem um coração... Tem coisa nela aí, tem mistério, tem mistério. Eu lembro que a senhora uma vez veio perguntar pra mim assim, pô, porque eu tinha um projeto lá de música infantil. Pô, eu queria que, você tem como botar queria que ela neca e tal, né? Elas cantavam, dançavam. E já tinha 11 crianças. Já tinha muitas não tinha mais jeito. E não virou. Mas nem o projeto virou, pra você ter uma ideia. Agora eu acho que é a hora de quem sabe a Lohane não vir aí cantar com a gente, fazer teatro, que a gente faz um nada de teatro aqui. Né? A Reino tá aí com o nosso projeto de música, de gravação e tal. Eu queria que a senhora falasse para essas mães, para esse pessoal que vai começar, tá querendo experimentar, tá sendo enganado pela vontade, achando que vai ser legal, e para aqueles que estão com a vida totalmente destruída, achando que não tem mais jeito. Então, assim, mesmo que a gente esteja em outros lugares, frequentando outros lugares, tem um Deus que Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Então Ele conheceu, Ele sabe o meu coração e o coração do meu esposo. A gente já rodou muitos lugares, mas a gente não... Como é que eu vou falar? Era uma proteção tão grande da nossa casa, nossa família. E ela também, porque, você não sabe a metade, né? Das coisas que aconteceram com ela, na vida dela. E Deus guardou o meu coração, guardou o coração dele, guardou o coração da nossa família toda, né? Então, Ele também guarda o teu coração, essa mãe que está aflita, como eu tive há uns anos atrás, para você nunca perder a fé em Deus. Seja onde você estiver, que você sinta-se amada, você não se destrua, entrega o teu filho na mão dele, porque a gente não consegue fazer, a gente não consegue, é somente ele. A gente pode orar, pôr o joelho no chão e implorar, né? Pedir para ele guardar a nossa vida, e ele guarda mesmo sem a gente pedir, porque ele conhece o nosso coração. Coração do homem bom, né? É isso, não desista do seu filho, da sua filha, não desista mesmo que ele te maltrate, que ele te agrida. Você vai para um canto e ora, põe o joelho, chora, clama, e tudo vai se fazer. Depende da tua fé, da tua coragem. Tem que ter coragem para amar Deus, tem que ter coragem. É isso aí, dona Rita. Parabéns, eu virei teu fã. Gente, a vida de droga não compensa, tá? Você que tá querendo experimentar isso aí ainda, confie em Deus, gente. É isso aí, muito obrigado. Valeu! O amor de muitos já se esfriou, a ganância